Eu recebo a Terezinha Pereira. Obrigada, Terezinha, pela sua presença. Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. E eu também recebo aqui, olha só, a doutora Ana Paula Marquesi, ela é psiquiatra. Obrigada também pela sua presença, doutora. Boa tarde, E junto Roberta. também com a Terezinha, com a doutora Ana Paula, eu recebo aqui, perdão, amiga que subiu o nome. Sabrina. Ah, Sabrina, perdão, Sabrina, obrigada também pela sua presença. Vamos lá, Terezinha. Você se identifica com esse relato da Juliana Paz? Sim, eu acho que eu e praticamente todas as mulheres, né? Mas eu não culpo o trabalho, eu não culpo a nossa vida. Eu acho que a culpada somos nós mesmos. Porque a gente nunca fica contente com o que a gente tem, né? E aí a gente está sempre querendo mais, querendo mais. Eu, há muitos anos, no meu passado, eu trabalhava de 24 horas. O tempo que eu tinha, eu ainda ocupava com outras coisas, porque eu não queria ficar tempo livre. Tempo livre, para mim, é problema. Naquela época, tempo livre é problema, não necessidade. Porque eu vejo muitas mulheres e até alguns médicos falam que a gente trabalha muito, temos sobrecarga, porque tem que ajudar na família, tem que ajudar nas finanças, tem que cuidar de filho. Eu tive um filho pequeno, os pais querem sempre o melhor para eles, é óbvio. E eu sou uma pessoa, Roberta, que eu sou bem dura comigo mesma. Eu não fico colocando culpa em coisas. Eu sei que sou eu. Por quê? Eu sou contadora, trabalho 24 horas, trabalhava 24 horas, a ponto de ficar doente. E o tempinho que eu tinha, eu ainda ocupava, no passado, eu ainda fazia obra de caridade. Eles até falaram, Terezinha, você trabalha tanto, por quê? Porque você precisa ou porque você não quer ficar em casa? Você não se permitia. Jamais. Né? Ficar jamais. parada. Porque né? se eu parasse, eu pensava coisas ruins. Por causa, lembra que eu vim aqui e falei sobre a depressão? Então eu ocupava meu tempo exatamente para que eu não ficasse parada e ficar pensando coisas. E com você, Sabrina Nascimento? Agora sim, Sabrina, boa tarde, tá? Obrigada pela sua presença também. Você também se identifica com essa fala da Juliana Paz? O trabalho chegou a trazer essa sobrecarga a ponto de trazer danos para a sua saúde mental? Sim, Roberta. Então, eu como servidora pública, advogada, mãe, esposa, sofri na pele os efeitos do excesso de trabalho. Como a Terezinha comentou, às vezes a gente acaba somatizando e não respeitando os sintomas que o nosso corpo vai dando, né? Então, isso chega ao ponto da gente ter que parar, ser obrigada a parar. Eu era gestora pública de um grande hospital aqui do estado e eu pensava naquela época que o excesso de trabalho era produtividade, era dedicação, onde, na verdade, não é. É desgaste. Você romantizava isso? Sim. Inclusive, isso fazia bem para o meu ego. Eu me sentia como a melhor profissional naquilo que eu fazia por eu me dedicar tantas horas de trabalho. E até quando você aguentou esse título, assim, de até mesmo satisfazer o seu ego? Até quando eu tive uma queda, né, uma queda de fato de corpo, desmaiei no corredor do hospital, trabalhando. E aí, então, me levaram para emergência e o médico falou que eu estava tendo, naquele momento, um staff, uma crise de esgotamento, né, junto com burnout, né, considerando todo o meu quadro de trabalho. E foi onde eu fui obrigada a parar, onde eu fui obrigada a sair do trabalho mesmo, de fato, ficar em casa, iniciar um tratamento com acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, terapia, para conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida. Doutora Ana Paula Marquesi, a gente está aqui diante de duas histórias, que daqui a pouquinho a gente já vai abrir espaço no nosso WhatsApp para o seu comentário, que eu tenho certeza que muitas pessoas de casa vão se identificar. Né? O que esse excesso de trabalho pode acabar trazendo de prejuízos para a nossa saúde mental? Então, quando a gente normaliza esse excesso de trabalho, a gente acaba tendo uma exacerbação mental e física.
devido ao estresse crônico, né? E isso acaba levando uma fadiga mesmo mental. Muitas vezes a mulher ela tem uma despersonalização, então coisas que ela gostava de fazer antes, que ela fazia, ela acaba não fazendo. E muitas vezes não consegue enxergar uma luz ali, uma saída, né? E daí vem o esgotamento mental e físico. Às vezes nem ela se enxerga nesse esgotamento que está por conta desse excesso de trabalho, né? Vocês enxergavam isso? Não. Não eu não enxergava. Eu enxergava. Eu sabia que eu estava trabalhando demais a ponto de nem dar atenção ao meu esposo. Mas eu precisava daquilo, porque as pessoas não sabiam pelo que eu estava passando. A luz só se acendeu mesmo, eu só dei um basta quando eu tive uma trombose. E eu ficava, Roberta, como se fosse uma maluca, entendeu? Eu fazia coisas assim, minha mente trabalhava 24 horas. Eu não dormia, porque se eu fechasse o olho, eu começava a imaginar coisas. Você mesmo buscava na sua mente o seu trabalho? Eu mesmo buscava. Até na hora de dormir? Até na hora de... Eu não descansava. Aí eu tive uma trombose. E com essa, aí eu fiquei em cadeira de roda 4 meses, cadeira de rodas 4 meses. E ali naqueles 4 meses que eu tive que parar de trabalhar, eu pude pensar em mim. Aí eu fechei o meu escritório, entreguei todas as empresas e falei, não, agora meu marido que me sustente, né? Mas lê do engano que mulher não pensa assim, não, né? Mulher, ela tem que estar trabalhando. O trabalho feminino aumenta o ego da mulher. Eu não dependo do meu marido, eu não dependo de você, eu tenho o meu próprio dinheiro. Então, até onde o dinheiro é válido, até onde ele realmente te ajuda, aonde que o dinheiro é seu amigo, entendeu? Eu tive o tempo de pensar nisso. E eu hoje não trabalho mais como eu trabalhava antes. Mas muita gente, como falou, a gente se acha chique, uma mulher trabalhando, a mulher se sustentando. Eu me sustento, ganho menos do que eu ganhava antigamente, mas eu sou feliz hoje no meu trabalho, faço o que eu quero, né? Eu viajo, eu passeio, é mais qualidade de vida. E hoje eu não trabalharia mais. Chega 5 horas, o escritório fecha, cliente liga, não atendo, meu celularzinho lá. Doutora, para a gente não deixar chegar a esse ponto, né, de afetar a saúde física, a saúde mental, quais são os sinais que a gente pode já ir observando? Então, esses sinais, eles costumam aparecer no dia a dia mesmo. Então, normalmente, você tem uma noite de sono, até uma boa noite de sono, e no outro dia você continua cansada. Ou então, você tem insônia, não consegue dormir direito, irritabilidade. Antes você tinha mais paciência e qualquer coisa passa a te irritar. Esquecimento, né? Começa a esquecer as coisas muito fácil. E é basicamente isso. Só que nesse processo, enquanto esses sintomas vão sutilmente aparecendo, a gente sempre pensa o quê? Que a gente vai dar conta. Ah, ok, eu tô cansada, mas vai passar uma fase. É porque a gente sempre arruma uma desculpa, né? É porque juntou esse trabalho com esse, é porque esse é um período mais difícil, é porque tá no final de ano. A gente sempre vai arrumando desculpas. Aconteceu isso com você, Sabrina? Sim, a gente vai se sabotando no dia a dia. Então, a gente abre mão de não ter um momento de lazer, de esporte, a gente perde o equilíbrio, não consegue conciliar trabalho, família, saúde. E isso tudo nos leva a essa estafa, onde eu tive que parar por obrigação. Esses sinais apareceram para você antes? Todos. Começou com a insônia, depois com a irritabilidade e a falta de motivação. Quando chegavam os finais de semana, eu não tinha interesse de sair, de ter lazer, e sim ficava focada no trabalho. Então, passou a ocupar 95% do meu tempo pensar no trabalho. Então, isso não é ruim, isso não é bom, isso é péssimo, né? Então, a quantidade de horas trabalhadas, isso não é produtividade, né? Isso é desgaste. Né? Não então, é saudável, né, doutora? Não é saudável. E a quantidade do tempo depois, né? Que a gente chega nessa situação onde tem que parar tudo. E aí não tem questão financeira, não tem questão de filho, de trabalho, de clientes. Você é obrigado a parar. Porque senão a sua vida ali, ela vai ter um fim também, né? Então, assim... Mas a gente não acredita. Não, a gente pensa acha que a gente vai dar conta. Vai. Super mulher. Né? Mulher maravilha.
Daqui a pouquinho a doutora vai dar dicas, então, porque trabalho é necessário. Ninguém vive também, né? A gente depende do dinheiro. E aí, como é que a gente pode conciliar a nossa saúde mental com o nosso trabalho de maneira saudável, né? Vou ler aqui alguns comentários, já mandou a sua opinião sobre esse assunto, o seu relato. Tem gente dizendo, boa tarde, Albertinha, aqui é a Regiane da Serra, tudo bem, Regiane? A depressão e o transtorno de ansiedade, nossa, isso é muito triste, só quem vive isso sabe como é difícil. Rô, eu trabalhava tanto no salão e em casa que teve um dia que eu não quis fazer nada. Eu tomei muito remédio e agora eu só cuido da casa, só faço o que eu tiver vontade. Mas até conseguir chegar nessa decisão é um processo, né? Não é tão simples assim, a gente sabe. Boa tarde, eu tenho depressão, transtorno do pânico, estou sobrecarregada. Os medicamentos já nem fazem efeito mais. Minha vida é só chorar e ainda enfrento problemas com meu marido, ainda tenho que cuidar de 2 idosos. Não fica fácil não, né? Imagina a sobrecarga dessa telespectadora. Roberta, eu me coloco sempre em primeiro lugar, tá? Já trabalhei muito, agora eu penso em mim. Interessante esse relato. Tem gente falando aqui que depois que entrou na menopausa, começou a ter crises de ansiedade, foi no médico, ele falou que eu estava com início de depressão, mas agora eu estou me recuperando com a ajuda dos artesanatos. Estou assistindo o programa e criando minhas artes. Ó, beijos, viu? Muitas inspirações para você aí. Outro relato também que tá... Não para de chegar comentários, doutora. Roberta, boa tarde. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu fiquei doente. Parei de trabalhar no sábado. Hoje eu passei com minha filha no parquinho, na praia, faço alguma atividade com ela e parei até de tomar remédio de ansiedade. Eu trabalhava no sábado por medo de faltar alguma coisa para minha filha, pois eu sou mãe solo. E aí eu tinha deixado uma pergunta no ar, doutora. E aí, como é que a gente pode, diante da necessidade que a gente tem de trabalhar, e também, até porque a gente sente o prazer também, mas não deixar chegar a esse ponto, quais são as dicas, como que a gente pode exercitar isso? Então, muitas vezes a gente acha que excesso de trabalho é produzir mais, e não é. Na verdade, a gente tem que buscar trabalhar de uma forma mais inteligente e usar o nosso corpo a nosso favor, né? Como assim? De manhã, por exemplo, o ideal é a gente fazer uma atividade física antes de trabalhar. Porque 2 horas depois que a gente acorda, a gente tem a produção de cortisol. Então, se a gente consegue fazer atividade física antes de trabalhar, a gente consegue aproveitar a subida do cortisol e ficar mais animado para trabalhar. Então, quem não consegue fazer isso, só de levantar, já fazer uns polichinelo, um abdominal, já ajuda. Uma caminhada? Uma caminhada já Tem um ajuda. tempo mínimo, doutora? Pelo menos 30 minutos. Né? E importante também, já ajuda a gente a fazer pausas. Então, você está lá trabalhando com 2 horas direto, fazer algumas pausas e se movimentar. A movimentação, ela ajuda a regulação emocional, né, gente? Então, por exemplo, se você está sentado, não precisa nem de muita coisa. Então, se você está sentado, você levanta. Só de você mudar de posição, você ajuda a regular as emoções. E isso serve também para quando acontece alguma coisa no nosso trabalho, que a gente fica chateado ou que a gente fica muito nervoso, a gente consegue fazer isso e mudar o padrão ali do sentimento. Então, muitas vezes a gente pode pegar também o nosso pé e começar a contrair e relaxar o pé. Isso ajuda a regular as nossas emoções. E, à medida do possível também, delegar funções, porque às vezes a gente costuma querer pegar tudo para a gente, achar, né, que nós somos mulheres maravilhas, e na verdade não tem como, ninguém consegue. E ter rede de apoio. A rede de apoio, ela é essencial, porque assim, cuidar da gente não é egoísmo. Às vezes a gente acha que, primeiro é meu filho e depois sou eu. Mas na verdade não. Para a gente conseguir cuidar do nosso filho, para a gente conseguir desempenhar a nossa função bem no trabalho e cuidar da casa, né, que é a mulher que normalmente cuida mais da casa, a gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar de uma outra pessoa? Aí chega em casa naquele estresse, daquele jeito, e aí só piora, exatamente. Né? Então, essas medidas ajudam a gente começar a tentar ter uma rotina aí com mais qualidade de vida, né? E colocar isso na cabeça, excesso de trabalho não é produzir mais. Você vai produzir se você trabalhar de uma forma inteligente.
Agora, olha só, pelo que eu entendi aqui no relato breve, tanto da Terezinha quanto da Sabrina, a gente está diante de dois casos um pouco diferentes. Por quê? A Terezinha, ela se colocava à disposição do trabalho dela, ela buscava trabalhar mais. Já a Sabrina, vinham demandas mais de cima. Então, a gente precisa tanto aprender a dizer não para a gente, quando a gente só quer saber de abraçar trabalho, que isso é um perfil. E aqui, ela precisa aprender a dizer não, talvez, para os superiores dela, né? Sim. Como é que a gente faz isso? É diferente a gente dizer esse não para a gente e se posicionar para os nossos superiores? Com certeza é, mas a gente tem que ter em mente de que se a gente não colocar limites, e isso é para tudo, no trabalho, no relacionamento, uma hora a coisa vai desandar. E muitas mulheres, eu até percebo isso no caso da Terezinha, muitas mulheres elas se sentem validadas quando elas têm um excesso de trabalho com o fazer. A mulher ela precisa ser fazedora o tempo todo e isso valida ela. Geralmente, essa questão vem de algo ou de algum trauma que aconteceu na infância. Então, isso se apresenta na forma de um comportamento, né? Às vezes um comportamento disfuncional. E aí, quando não tem toda essa demanda, você se bobear, se sente até inútil, né? Isso. É isso que Fala acontece. com a gente no microfone. Acontece. Nossa, você falou por mim. Quando estava tranquila a minha vida, eu falava, meu Deus, será porque eu sentia a mulher mais inútil do mundo. É horrível. Será que ninguém precisa de mim? Será que eu fiz o serviço todo? Olha, eu não sei explicar, mas é exatamente isso que você falou. Eu me sentia inútil. Uma pessoa assim que não prestava mesmo. Mas... Aí começa até a arrumar serviço em casa. Menina, e se eu te disser que eu estou trabalhando home office? Mas agora, meu almoço é meu almoço, meu horário é meu horário, porque eu não quero ter trombose de novo, porque eu tive nessa perna todo dia. Então, agora, só vive eu e meu marido agora em casa, e ele ainda, olha que marido maravilhoso, ele ainda me ajuda quando chega do trabalho, né? Então, hoje... Ninguém é 100% feliz, né, gente? Mas eu acho que eu estou começando a viver feliz. E também, dinheiro não é tudo, não. Eu tenho preguiça danada agora de fazer academia. Porque antes eu fazia, porque a academia era assim. Ela atravessava a rua e estava dentro da academia. Mas agora que você tem que subir, vou chegar... E os médicos falam, você precisa fazer academia. Falei, doutor... Faço não. E caminhada, que preguiça de levantar cedo. Agora que eu posso dormir e acordar, a minha hora eu vou. Mas coloca essa meta agora para o próximo passo, viu? Mas eu coloco sempre, Roberta. Não obedeço, não. Estou falando para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter agora, pensar o que é bom para mim, né? O que é bom para mim. Quanto você tem que ganhar para você conseguir... Eu viajo muito agora. De primeiro, nossa, se eu falar, vou viajar para São Paulo, minha Nossa Senhora, e agora o que eu faço? Eu terceirizei o RH lá, o DP, eu terceirizei. Agora eu não quero nem saber. Tem uma meta de quanto eu preciso para viver legal. Mas agora que só está eu e meu esposo... Aprende a dar valor na qualidade de vida, né? Agora eu tenho qualidade de vida, sim. Faço meus rapelzinhos, meu mergulho. Faço essas coisas também, viu, doutor? Então, já estou pensando em mim. Que bom. E para você, Sabrina, foi difícil você aprender a dizer não, a colocar limites dentro de uma empresa no qual você presta serviço? Sim, sempre foi muito difícil para mim. Porque eu entendia que quanto mais eu fizesse, quanto mais eu trabalhasse, quanto mais horas, quanto mais eu me dedicasse, eu iria estar provando o quanto eu merecia aquele cargo, ou a confiança, né, que os meus superiores depositavam em mim. Mas, na verdade, eu percebi, doutora, seguindo nessas orientações, que se não tiver o equilíbrio, não existe a produtividade sustentável. Então, é algo que não vale a pena. O que eu aprendi passando por tudo isso é que, se não houver o equilíbrio entre o trabalho, o mental e o físico,
não tem resultado. Então, eu, de fato, mudei totalmente a minha vida, abri mão de tudo, mudei minha rotina, passei a ter uma rotina saudável. E, com isso, a gente vai melhorando. Eu cheguei a ponto de tomar 8 tipos de medicamentos por dia para conseguir me manter estabilizada. Olha, Então, só, tá vendo? isso é um absurdo, né? Se pensar. Acontece no mundo dos famosos com a Juliana Paz, acontece na vida real com a Terezinha, com a Sabrina e com muitos telespectadores que estão assistindo. Acho que fica esse alerta. Obrigada, doutora Ana Paula Marques, pela sua participação. Volte mais vezes aqui com a gente no programa. Obrigada tá bom? a você. Gostaria de agradecer por esse espaço tão importante, né? A gente poder falar e entender melhor como que funciona o burnout, né, nas mulheres, a saúde mental feminina, e que a gente fale mais vezes, porque realmente é muito necessário. Muito mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Terezinha. Um beijo para vocês. Uma ótima tarde, viu?